Vamos gravar o vídeo Governo Paulista dá pontapé para privatizar a Sabesp, sugerido pelo historiador libertário e revisado pelo Coreia com K. Então, vamos lá. A mesma esquerda que foi contra o novo marco do saneamento básico agora diz que se a Sabesp for privatizada, o pobre ficará sem água. Dá para acreditar nisso? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turguniev. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou durante a campanha sobre a necessidade de privatizar a Sabesp, a estatal de saneamento básico de São Paulo. No fim de fevereiro, os integrantes do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos aprovaram uma consultoria para avaliar o processo de desestatização. O governo tem a expectativa que o procedimento dure 2 anos e o valor estimado da empresa fique na casa dos 60 bilhões de reais. Além disso, espera-se que os municípios paulistas sejam beneficiados com uma parte desses recursos. Além disso, uma reunião do governo aprovou outros 15 projetos para a iniciativa privada tomar conta. Alguns deles, inclusive, serviços hídricos, ferroviários e rodoviários. Apesar de o economista Eduardo Moreira dizer que a privatização da Sabesp deixará os pobres sem água, um relato interessante de uma deputada progressista conhecida traz outra perspectiva. Tabata Amaral revelou num programa jornalístico que a Sabesp corta frequentemente o serviço de água na periferia de São Paulo. Ela ainda relatou que após 7 ou 8 horas da noite, as casas ficam sem água. Esse relato nos mostra como os mais pobres são vítimas de um serviço monopolizado por uma empresa estatal, que infelizmente não é ameaçada pela concorrência. A deputada ainda disse ser difícil para os políticos progressistas se concentrarem nos problemas reais e concretos que assolam grande parte dos mais pobres. Não é preciso ser um economista para entender que o estímulo de inovar e melhorar os serviços numa empresa vem da constante pressão do mercado e das suas concorrências. Da constante pressão de mercado das suas concorrentes. E esse é o grande motivo das empresas estatais serem ineficientes. Elas não pensam nos seus clientes e muitas ainda são deficitárias mesmo assim. Elas não pensam nos seus clientes e muitas ainda são deficitárias, mesmo sem concorrente. Essas organizações, no final, servem apenas para dar mais poder aos políticos que já colocam o preço que quiserem, arrecadam enormes quantias e usam esse dinheiro para beneficiar seus amigos. Se tornam cabides de empregos e seus cargos bem remunerados são usados como moeda de troca por governadores ou presidentes para comprar apoio no legislativo. Porém, Eduardo Moreira, que admira o intervencionismo estatal e seu papel na economia, mostrou indignação ao dizer que a privatização da estatal representa benefício ao mercado. Ele argumentou que, após processo de desestatização, o principal e único objetivo da empresa será o lucro, ou seja, a companhia só irá considerar cortar custos. Como se isso fosse um problema. Ele parece não compreender que em um ambiente competitivo é o incentivo do lucro que faz com que o negócio melhore e que a empresa corte custos visando uma melhor gestão e eficiência em relação aos investimentos aplicados, o que é necessário para sua própria sobrevivência. Caso o empreendimento faça investimentos errados, Caso o empreendimento faça investimentos errados, apenas seus gestores irão ser prejudicados com suas péssimas decisões, podendo até falir o negócio. Portanto, essa conta não recairá de forma alguma nos bolsos dos pagadores de impostos. No caso de uma empresa estatal, quando seus gestores tomam decisões equivocadas e contraem dívidas, todos nós, todos os cidadãos daquele país, acabam sendo obrigados a bancar esse erro. Se esses economistas estivessem tão interessados em beneficiar os mais pobres, defenderiam não só a livre concorrência,
mas o fim do imposto em serviços de água, energia elétrica e gasolina. Mas o fim do imposto em serviços de água, energia elétrica e gasolina. Esses serviços essenciais são artificialmente encarecidos pela restrição da oferta graças ao governo. Além disso, tem altos impostos que penalizam tanto a classe média como os mais pobres. É bom lembrar que os impostos que as empresas privadas pagam, tanto na água quanto na energia elétrica, é bom lembrar que todo imposto é pago pelo consumidor final. Os impostos que as empresas privadas de saneamento pagam, tanto no caso de água, mas também de energia elétrica, acabam encarecendo suas operações, refletindo no seu serviço final. Esse ano, a Sabesp foi multada pela Justiça em 4 milhões de reais por dano ambiental. Isso porque não conseguiu conter um vazamento de esgoto na reserva particular do patrimônio natural Vuturuçu. Vuturuçu, em Santana do Parnaíba. Ela foi multada no ano passado. Porém, uma decisão mais recente de 15 de fevereiro deste ano aumentou o valor. Porém, uma decisão mais recente, em 15 de fevereiro deste ano, aumentou o valor da multa diária para R$ 200 mil. Portanto, caso a companhia não tome as medidas para conter o vazamento, a multa ainda pode aumentar. O prazo para a Sabesp regularizar. O prazo para a Sabesp regularizar o tratamento de esgoto na reserva já foi ultrapassado há muito tempo. Merda. O prazo para a Sabesp regularizar o tratamento de esgoto na reserva já foi ultrapassado e a companhia sequer teve competência para realizar a sua obrigação. Isso mostra como essas empresas estatais pouco se importam com os danos ao meio ambiente, bem como são ineficientes em corrigir qualquer erro. A verdade é que não existe nenhuma vantagem, nem do ponto de vista ambiental, nem econômico, para defender de forma coerente o monopólio estatal sobre serviços tão importantes à sociedade. Mas por que a esquerda, após todas as evidências históricas dos bons resultados que a abertura de mercado proporcionou, continua defendendo o controle do Estado sobre os setores do mercado? Continua defendendo o controle do Estado sobre setores do mercado? Porque ela é composta, em boa parte, por sindicalistas e funcionários públicos, pessoas que vivem do dinheiro dos pagadores de impostos, e sua elite política apenas representa os interesses desta classe. Eles apenas querem o Estado grande para se manter no poder, e usam pobres como instrumento, curral eleitoral, para se perpetuarem no cargo. Afinal, é o Estado grande e intervenção. Afinal, é o Estado grande interventor que mantém os pobres dependentes de seus serviços e cria a ilusão de que é o governo o grande promotor dos benefícios sociais. Portanto, se os progressistas resolverem abrir concessões a determinadas áreas, outras exigências de privatização chegariam a todos os demais setores da economia. Posteriormente, a população, enganada por esses asseclas, perceberia os benefícios do livre mercado e se tornariam adeptos das ideias libertárias, acabando por se libertarem da narrativa socialista e paternalista. Mas imaginem se o dia o governo se tornasse tão poderoso que estaríamos vivendo na distopia de 1984,
Com o governo controlando todos os serviços essenciais, ele poderia facilmente se negar a prestá-los aos dissidentes do regime. O governo atualmente tem controle até mesmo sobre empresas de internet através da sua agência reguladora, a Anatel, que pode impor restrições a certas organizações. Com todo esse poder, à medida que novas leis autoritárias estabelecem censura completa na rede digital, a elite dirigente poderia exigir que as companhias cortem serviços de internet àqueles que desafiarem as imposições do regime. E é por isso que é um enorme perigo para nossas liberdades abrir concessões ao Estado e permitir que ele monopolize todos os setores. Enfim, a nossa vida e bem-estar depende das empresas e seus serviços tão essenciais. E não podemos ser vítimas dos monopólios estatais. Não existirá independência individual e liberdade de divergência se o governo continuar a controlar tudo, porque o Estado sempre tende a ficar cada vez mais autoritário. E se quiser saber mais sobre a verdade por trás das empresas estatais, recomendamos o vídeo Privatização é uma necessidade, pois empresas estatais distorcem o mercado. Disponível aqui no canal, o link está na descrição. Portanto, na visão libertária, qualquer iniciativa do governo na economia não só é encarada como algo ineficiente, mas também como ilegítimo. O Estado viola o nosso direito à propriedade e autonomia sobre as nossas próprias vidas ao cobrar impostos e a nos obrigar a viver num arranjo político do qual não concordamos. E toda empreitada estatal precisa de dinheiro de impostos para ser criada, o que somos totalmente contra. Além do que, sempre que o governo atua num setor de mercado, ele o regula com suas leis para Além do que, sempre que o governo atua no setor de mercado, ele o regula com suas leis para beneficiar o empreendimento estatal em detrimento das empresas privadas. E lembre-se, as empresas estatais não precisam dar lucro, é porque tem alguém pagando pela sua E lembre-se, se as empresas estatais não precisam dar lucro, é porque tem alguém pagando pela sua ineficiência. E esse alguém, meu amigo, é você, sou eu, somos todos nós. Obrigado pela audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever aqui no canal e depois no ícone da campainha. Até a próxima! Olha só, eu gostei do texto, gostei sim, mas eu acho que podia ter feito uma contrapartida. Eu tenho sentido falta em textos aqui do pessoal fazer o contraponto. O que é o contraponto? Você fala, lógico, a gente sabe, empresa estatal é ruim, coisa e tal, mas você pode dizer, tem que dar o argumento do outro lado também, para dar mais credibilidade ao seu argumento. Você poderia, no início do texto, colocar assim: ah, mas o fato de ter uma empresa estatal garante, por exemplo, que não vai faltar água, não vai faltar nada, porque o Estado vai garantir que mesmo em caso de prejuízo, ele vai suprir aquele produto, vai suprir a água e coisa e tal. Eu tenho sentido falta disso. Eu não sei se a JJ não está passando para vocês o ponto e o contraponto, né, porque que era a ideia de fazer a coisa, mas é importante ter isso, tem que ter a nossa lado, e a gente tem que falar o argumento do outro lado também. Porque se a gente não fala o argumento do outro lado, fica um texto meio seco. Mas tá bom, não tá ruim o texto não.